Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E eu já vou começar o nosso encontro de hoje fazendo uma pergunta para você. Você tem dificuldades para dizer não? Responde rápido. Pois é. Sim ou não? A difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida. Esse é o nome do livro que a psicóloga Gislene Herbes acaba de lançar e que fala exatamente sobre isso. Como é difícil a gente dizer não, principalmente quando quem está pedindo alguma coisa para a gente é alguém da própria família. Não é isso, Gislene? Muito boa noite para você. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite, Márcia. Eu que agradeço o convite, fiquei honrada. E é isso mesmo. As pessoas têm dificuldade de dizer não, né? E você percebeu isso como? Você é psicóloga com quantos anos de experiência? Olha, eu tenho de psicologia, são 15 anos. Mas eu já atuava como psicanalista antes, então tenho bastante bagagem. Você tem mestrado em saúde, inclusive, né? E é muito focada na saúde mental, né? Muito focada na saúde mental. Comportamento também, e eu trabalho também com desenvolvimento humano, né? Com análise comportamental, traumas, crenças limitantes, desenvolvimento de liderança. E o livro surgiu, inclusive, a partir de uma demanda que você percebeu no próprio consultório, né? Foi. O livro surgiu a partir da demanda de uma paciente, na verdade, né? Nós trabalhávamos muito a questão da carreira profissional dela, porque as pessoas pensam que vir para o consultório é sempre quando tem algum problema de saúde, alguma doença. E nem sempre. Nós trabalhamos muito com desenvolvimento humano. Eu, em especial, trabalho muito com desenvolvimento humano. Carreira, desenvolvimento pessoal, né? Então, a partir dessa paciente, a gente trabalhava muito essa questão do não, que ela virava horas, ficava até de madrugada fazendo trabalho para a empresa. E ela sempre colocava que era desleal a distribuição, né, dos trabalhos, das atividades. Então, nós trabalhamos em cima disso e um dia ela chegou assim, nossa, Gislene, você ajuda tanto a gente a conseguir colocar isso de uma forma mais leve, não sentir culpa e conseguir lidar com essas questões da saúde. Por que você não escreve um livro? E como eu já queria há muito tempo escrever um livro e eu já tinha vários temas na cabeça, eu comecei a pesquisar a respeito do tema e percebi que tinha pouca literatura a respeito. E a literatura que tinha era uma literatura muito fraca, muito nada direcionada, nada objetivo, nada objetiva. E eu comecei a fazer uma pesquisa bem profunda, tudo que tinha de livros. Aí fui atrás e num período de 3 anos o livro saiu. Saiu do forninho, deixa eu ver, coloca ele aí na tela. Gente, a Gislene está falando com a gente ao vivo, direto lá de Joinville. Tá aí, ó. Deixa eu ver, coloca, tá na tela, a produção já colocou, a produção já encheu tela. Obrigada, Gislene. Tá aí, olha, gente, sim ou não? A difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida. E essa frase é porque quando a gente não está em primeiro lugar fica mais difícil dizer não, é isso? Fica. O que acontece? As pessoas normalmente elas não têm foco, elas não têm uma meta, um objetivo. Quando elas não têm esse objetivo, elas não conseguem entender o que é importante para elas, né? O que movimenta, qual é o propósito, qual é o sentido da vida delas. Então, elas acabam aceitando tudo que vem pela frente, né? Por medo de culpa, medo de ser rejeitada, medo de não se sentir aceita, por N motivos. Então, fica difícil da pessoa dizer não. Mas se ela tem muito claro esse objetivo, o que é importante para ela, onde ela quer chegar, o que ela precisa atingir, quais são as pessoas importantes na vida dela, ela vai conseguir dizer esse não de uma forma mais fácil. Se ela ainda assim não consegue, então ela tem que desenvolver, trabalhar esse autodesenvolvimento, a autorresponsabilidade, né? E trabalhar muito a questão da autoestima mesmo, que às vezes é uma questão de autoestima não conseguir falar não para o outro. No caso, a sua paciente reclamava questões, pelo que eu entendi, de cobrança e de demandas do trabalho.
né? de trabalho. Num ambiente profissional, pelo que você contou há pouco no início do nosso bate-papo, ela ficava até de madrugada fazendo e não tinha coragem de dizer não, com medo provavelmente de perder o emprego, alguma coisa assim? Com medo de perder emprego, com medo de não cumprir as metas, né? Porque às vezes eram trabalhos que eles tinham prazos e tinham os valores altos associados a esse trabalho. Então ela tinha medo das consequências disso. Mas não só na carreira, isso acontece muito também nas questões de família. Quantas vezes a gente não fala não para um familiar porque a gente tem medo de não se sentir amado ou porque a gente quer proteger essa pessoa, né? Quando a gente quer proteger o outro, a gente esquece que muitas vezes não estamos nos protegendo. E a dificuldade que o outro está passando pode ser a dificuldade que eu vou enfrentar ali na frente se eu não souber dizer esse não. Pelo contrário, você acaba até se expondo demais, né? Às vezes Demais. você não quer participar daquela situação, você não quer aceitar aquilo, você faz aquilo contra a sua vontade, você se expõe e provavelmente faz mal à saúde, né? Uma outra questão em relação ao livro é assim, qual foi um outro motivador? Eu mesma tive muitas dificuldades para dizer não. Eu me meti em muitas dificuldades na minha vida, retardei o meu desenvolvimento, retardei o meu progresso, meu processo até da carreira em função de ajudar familiares. Nós precisamos ajudar os familiares, não é que nós não devemos ajudar, tentar não confundir uma coisa com outra, né? Nós sempre devemos ser empáticos, atender essas demandas, desde que não nos prejudique. No livro você traz 8 estratégias para saber dizer não, para dizer não sem magoar, sem se magoar, sem magoar o outro. O que você pode dividir com a gente? Dá para dividir as 8 estratégias para quem está em casa nos acompanhando? Acho que conseguimos falar sobre algumas. Bom, antes de mais nada, é importante entender que esse processo exige um autoconhecimento. Então, uma das estratégias é aprender a fazer uma análise, né? Vamos supor, começando por quem é importante na minha vida. Quais são as pessoas que são mais importantes para mim? São familiares, são amigos? Quem são essas pessoas? Porque eu tenho que dar prioridade para essas pessoas que são importantes. Muitas vezes damos prioridades para as pessoas de fora, para alguém lá da empresa, no trabalho, e esquecemos daquelas pessoas que realmente importam e que são estão no nosso dia a dia, né? Depois, precisamos pensar também quais são os nossos papéis. Quais são os papéis que nós exercemos e que são importantes para nós. Então, por exemplo, no consultório eu sou psicóloga. Fora do consultório, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou nora, eu sou estudante, eu sou professora. Quais são os papéis que, para mim, exercem grande importância e que eu não quero deixar de exercer? Se eu vou ajudar alguém, às vezes eu estou deixando de exercer um papel que para mim é muito importante. Terceira análise. Quais são os meus objetivos e as minhas metas? O que eu quero de curto, de médio e de longo prazo, né? Se eu tenho metas bem claras, eu tenho bem claro o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer semana que vem, o que eu preciso fazer daqui um mês, daqui um ano. E se todos esses pedidos que me forem feitos, eles atrapalharem esses meus objetivos, eu devo pensar, eu devo parar e analisar. É muito importante que eu ajude essa pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é minha mãe. Ela é uma pessoa idosa, ela precisa de cuidado e é de minha responsabilidade. E essa pessoa é muito importante para mim. Então, isso vai ter um peso. Então, eu sempre digo, né, no consultório, vamos colocar numa balança. O que pesa mais? Pesa mais você não atender ou não atingir seu objetivo nesse momento? E a partir daí aprender a fazer as escolhas, porque o livro fala muito de escolhas, desde o início até o final. E por último, então eu vou olhar se eu estou indo de acordo com meus objetivos, quais são as ações que eu estou tomando nesse momento e que eu esteja indo
de acordo com esses objetivos que eu tenho, para mim não fugir desse caminho, não perder o foco, né? Esse é um dos exercícios. Então, assim, à medida que você vai lendo, você vai compreendendo melhor o que tem no livro. Cada exercício é uma autoanálise, você vai aprendendo a se autoanalisar, analisar as situações, para que você consiga fazer as boas escolhas. Além disso, as pessoas, às vezes, elas não têm conhecimento, que elas não sabem dizer não. Então, tem uma série de perguntas, uma série de listas, onde a pessoa ela vai fazendo lá um check. Ah, isso aqui eu tenho dificuldade. Por exemplo, você tem hábito de comprar coisas que você gosta, ou quando você vai comprar, você pensa no que a sua amiga gosta, no que seus parentes gostam, se vai ser importante para eles, se você está preocupado com os status, se você está preocupado com o que os outros vão pensar. Quando você leva isso em consideração, provavelmente você não está levando em consideração aquilo que você gosta. Você está pensando nos outros. Então, você tem dificuldade de dizer não para os outros. E assim, tem uma série de perguntas e questionamentos onde a pessoa ela vai se reconhecendo a partir desses exercícios. Adorei esse questionamento, fiquei aqui pensando. Qual seria um próximo? Faz uma outra pergunta, faz um outro questionamento. Por exemplo, você tem hábito de evitar conflitos? Eu Pessoas tenho. que têm hábito Eu de sou evitar libriana. conflitos, Libriana adora ficar ali, ó, tudo pela paz. Eu detesto conflito. Eu tenho o hábito de evitar conflito. Eu também não gosto de conflitos. Mas tem pessoas que elas aceitam as coisas porque elas acham que elas estão evitando um conflito. Vamos pensar num exemplo mais prático. Uma amiga convida você para ajudar em uma festa de aniversário. E você não gostaria de ir, não gostaria de ir nem na festa e nem de auxiliar. E você fica assim, poxa, mas se eu falar que eu não vou ou que eu não posso, vai ficar chato. Eu vou gerar uma intriga, eu vou gerar uma mágoa, minha amiga não vai mais gostar de mim, ela vai me rejeitar. Será? Agora, se eu aceito esse convite, eu não tenho tempo, eu estou cansada, eu não vou dar o máximo de mim porque eu não dou conta, por N motivos, independente do que seja. E eu vou lá e faço, e ainda assim ela não fica satisfeita. Será que eu evitei o conflito ou será que eu só mudei a forma do conflito? E ainda assim fiquei com raiva de mim porque fiz uma coisa que eu não queria e o conflito aconteceu do mesmo jeito. Porque se ela não se sentir satisfeita, se ela não for amiga o suficiente para dizer assim, olha, obrigado, Gislene, que bom que você veio me ajudar. Ou será que ela é uma amiga que vai dizer assim, ó, isso aqui não ficou muito legal, porque foi a Gislene que fez. Né? São análises. Eu já teria dito desde o início que eu não ia, mas é que eu acho que eu também já pela maturidade, hoje já está bem mais fácil para mim poder dizer não. Você vai falando, a gente vai pensando, né? Telespectador aí em casa deve estar pensando, o que eu faria, o que eu não faria, como é que eu lido com tudo isso, é muito curioso. Tem outros questionamentos? Deixa eu ver, faz outra pergunta. Tem, por exemplo, você aceita pedidos de empréstimo? Não. E quantas pessoas não conseguem dizer não? Elas tiram, né? Eu tive inúmeras pacientes que tiravam do seu salário para ajudar alguém, especialmente quando empresta cartão. Só chega no dia da fatura, a pessoa não paga. Você gerou um conflito do mesmo jeito, gerou um problema familiar ainda maior, porque se você negasse, porque vamos pensar, se a pessoa ela não tem dinheiro, ela não pode, de alguma forma ela se perdeu, ela não tem uma organização financeira. E é você que vai resolver o problema de organização financeira dela? Isso eu aprendi quando eu era pequena em casa, quando eu comecei a administrar meu dinheiro, meu pai me ensinou exatamente isso que você acabou de dizer. Você não pode assumir a responsabilidade da falta de organização financeira de outra pessoa. Então, empréstimo, né? Claro, cada caso é um caso, tem situações bem maiores do que a gente está comentando aqui.
Mas num hábito, numa resposta muito rápida, não. Bem interessante. Por isso que o livro vai trazendo várias análises, né? Porque você não pode também deixar de ser empático. Alguém que está doente, que precisa de um recurso, que é algo momentâneo, mas que não é algo de desorganização, é algo que é um momento na vida da pessoa, ela está precisando, você é amiga dela, você por isso que por que não ajudar? Exato, cada caso é um caso, sim. Cada caso é um caso. Mas vamos pensar como o livro ela vai trazendo várias análises, tem um outro questionamento, né? Muitas vezes nós colocamos a culpa da nossa infelicidade na outra pessoa. Será que a minha infelicidade, a culpa é do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu amigo, do meu filho? Ou será que a culpa dessa infelicidade é minha porque eu não sei impor limites nessa relação? Quantas vezes a gente não coloca limites na relação? E aí ficamos infelizes, porque ficamos com excesso de trabalho, com excesso de atividades, cansados. Mas a culpa não é do outro, a culpa é nossa, que fomos assumindo, nos responsabilizando por algo que era do outro. Muito bom. E a chantagem? Como é que lida com chantagem? Porque quando alguém te pede alguma coisa, principalmente na relação pais e filhos, né? Agora já não estou pensando no meu pai, estou pensando na filha. Como é que lida com o filho? Olha, a chantagem é sempre alguma coisa que a criança ela foi aprendendo. Desde que a criança nasce, ela vai aprendendo. Quando ela chora, ela é atendida. Né? Quando ela tem um desconforto, ela reclama, alguém vai lá e supre aquela demanda. Então, ela vai aprendendo onde que ela pode chegar e onde que não. Ela consegue fazer uma relação emocional onde ela consegue atingir você no seu ponto fraco, mas porque você foi permitindo ao longo dessa convivência, dessa experiência. Então, conseguir entender que isso vai ter uma consequência muito grave lá na frente, porque toda chantagem é um exagero de alguma coisa. Se ela precisa fazer chantagem, é porque tem alguma coisa de errado. Se tem algo de errado, vai ter uma consequência lá na frente. Então, hoje um filho, ele pede um carrinho, você pode dar. Daqui 5 anos, ele pede 2, 3 ou um valor muito mais alto. Ah, tadinho, né? Os amiguinhos têm que você dar. E quando ele tiver 18, você vai dar um carro? Se você puder, ok, tá tudo certo. Mas se as pessoas que não podem, elas vão trabalhar a vida inteira para dar um carro para o filho, porque é o que ele quer, para ele não ficar triste, para ele não ser diferente dos amigos, porque os amigos têm? Ou ensinar o que ele pode e o que ele não pode, até onde pode e aquilo que é demais e que é desnecessário porque eu quero ser mais do que o outro. Né? As demandas sociais e as pressões sociais, elas são muito fortes. E os pais têm medo de causar mágoa, eles têm medo de perder o amor do filho, eles têm medo de sentirem-se rejeitados, né? São sentimentos comuns que todos temos. E aí eles cedem a chantagem. Gente, coisa bem boa. Você em casa com certeza está curtindo esse bate-papo. Tem algumas dúvidas ainda sobre o assunto? Com certeza tem, mas a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Gislene, não sai daí, por favor. Espera que eu já estou voltando. Você, telespectador, também fica por aí, que a gente vai rapidinho e volta mais rápido ainda para seguir aqui o nosso Conexão ND. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga Gislene Herbes.
Ela está lá em Joinville, a gente está aqui no nosso estúdio de Florianópolis, estamos falando do primeiro livro que ela lançou. Sim ou não, a difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida. No primeiro bloco, tá aí, ó, tá na tela. Obrigada, produção. No primeiro bloco, a gente falou de algumas estratégias para a pessoa conquistar o lugar de número 1 na vida, na própria vida, e conseguir dizer não, né, Gislene? Mas você dizia há pouco que ainda tem outras estratégias importantes que você queria dividir com o telespectador, como a reprogramação. Como é que a gente faz isso? Bom, é importante entender a importância da reprogramação mental, né? Desde que nascemos, o que acontece? O nosso cérebro, ele responde às nossas experiências, aquilo que a gente ouviu, aquilo que vivemos na escola, com os amigos, com os familiares. A partir dessas experiências, nós fomos fazendo registros de respostas, respostas que são automáticas, como se fossem manias. Todas essas respostas, elas têm emoções, elas têm sentimentos vinculados às respostas. Então, a primeira maneira é entender quais são essas respostas que eu tenho automatizado. Porque eu, antes da pessoa terminar de falar, eu já estou dizendo que sim ou que não. Antes de eu parar e ouvir o que ela está dizendo até o final, dar um tempo para pensar na minha resposta, um tempo para que eu possa analisar essa resposta, muitas vezes a gente já respondeu. É automático, a gente automatiza tudo. Então, a reprogramação mental é muito de entender quais são os meus processos e começar a reprogramar. Se eu tenho dificuldade de dizer não, então eu vou repetir mesmo, várias vezes em casa. Não, simular algumas perguntas, simular algumas situações que são repetitivas. Muitas vezes essas questões de falta de limites que falamos no bloco anterior, elas estão relacionadas à automatização, não só da nossa resposta, mas dos pedidos das outras pessoas. Então, as pessoas têm manias de fazer vários pedidos e nós temos manias de dar as mesmas respostas. Então, começar a pensar de uma forma diferente. Bom, cada vez que essa pessoa fizer esse pedido, eu vou responder isso. E responder várias vezes. Responder para você mesma, responder olhando para a parede, no espelho, escrever, né? Escrever várias vezes a resposta. Parece algo assim muito simples, parece algo ingênuo, só que o nosso cérebro ele vai registrando, isso vai se tornando vai tornando essas respostas cada vez mais fáceis e mais agradáveis de falar. Então, tudo que a gente puder reprogramar, falar várias vezes, é super importante. Pode parecer simples, mas dá um resultado muito grande. E é importante também saber como dizer não, né? Não só você se posicionar para ter a coragem de dizer não, como você delicadamente dizer esse não, né? Porque tem uma forma com educação, com carinho, que você dizendo não, você se preserva e o outro também sai numa boa, né? Vai entender. Não é que você vai simplesmente dizer não, né? Você vai explicar, eu não sei, imagino. Eu, pelo menos, quando digo não, outro dia, faz pouco tempo eu recebi um convite muito interessante, mas realmente numa atual conjuntura da minha vida, um convite profissional. Não caberia mais essa atividade na minha vida profissional nesse momento. E aí eu fiz toda uma introdução, expliquei para a pessoa e no final das contas eu disse não. Eu disse um não sonoro, mas com uma delicadeza que a pessoa me saiu pedindo desculpas para mim. Não, desculpa, não sei o quê. Então, acho que conduzi corretamente, né? Sim ou não? No livro tem algumas respostas, né, para as pessoas treinarem também. O que acontece é que nós temos comportamentos, né? Quando a gente faz uma análise comportamental, que isso faz parte do meu trabalho também, a gente consegue perceber que isso é mais fácil para algumas pessoas do que para outras. Existem pessoas que elas são mais reativas ou que elas são mais secas na hora de responder. Então, ela pode ser até mal interpretada. A comunicação é um fator crucial nessa resposta. E existem pessoas que realmente não conseguem dizer a palavra não, né? Tem um gatilho
tem uma crença limitante que ela tenha dificuldade de dizer, ou porque ouviu demais, ou porque ouviu de menos. Para isso, tem algumas técnicas no livro, que você não precisa usar a palavra, né? Você pode dizer, olha, desculpe, nesse momento eu estou numa outra fase da minha vida, eu já tenho um compromisso assumido, nesse dia, infelizmente, eu já tenho uma outra demanda. Então, tem várias maneiras de falar de uma forma educada, comunicativa e sem causar constrangimento nem para você e nem para o outro. Porque às vezes o outro também tem dificuldade de pedir, e se ele está no momento, numa situação que você percebe que um amigo que nunca te pediu nada ele está pedindo naquele momento, é porque ele realmente está precisando. E às vezes você precisa ajudar, mas você não pode. Digamos que você realmente não possa, você até gostaria e você não pode. Então, tem maneiras de responder que ele também não se sinta constrangido. Há uma proteção, né, da sua posição e do outro, né, para que a relação continue, para que aquilo não acabe provocando um rompimento de uma relação de trabalho ou mesmo de família, né, porque você falava há pouco que muitas vezes essas demandas, e a maior parte dessas demandas acontece mesmo na família. Ô, Gislene, eu queria entrar na parte da hipnose, que eu sei que você faz um trabalho com hipnose, e o que é hipnose? E o que a hipnose tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Bom, a hipnose é um estado focado em algum momento da vida. Então, digamos que a pessoa ela tem um trauma, ou ela tem uma reação hoje na vida dela, um resultado que seja negativo, e ela não sabe por quê. Ela não sabe a origem disso, ou ela sabe, mas ela não consegue fazer diferente. Por quê? Porque existe uma questão emocional envolvida e ela não consegue sentir de uma forma diferente. Então, a hipnose vem para trabalhar, né, para modificar essas crenças limitantes, as crenças de merecimento, retirar gatilhos emocionais que impedem a pessoa de fazer determinadas coisas ou de evoluir de alguma maneira. Então, a hipnose ela vai buscar essa informação, vai fazer uma reeducação mental, a pessoa não vai esquecer o fato, ou ela não vai deletar aquilo que aconteceu. Ela simplesmente vai fazer uma reprogramação daquele sentimento. Tem pessoas que dizem assim, tá, e se tiver alguma coisa que eu não queira trazer? Não tem problema, a pessoa não traz. A hipnose não é o que a gente vê na TV, não é show. A hipnose clínica é algo que é feito de forma consciente. A pessoa ela está ali, ela sabe o que está acontecendo, ela sabe o que ela está falando, ela tem plena consciência do que está falando naquele momento, do que ela pode trazer de informação ou não. Mas a hipnose simplesmente é um estado focado de atenção, onde o hipnólogo ele vai conduzir, ele vai dar o direcionamento para aquilo que é importante, vai fazer essa reprogramação mental e trabalhar esse sentimento. E os pacientes dizem assim, o que normalmente eu escuto assim, nossa, Gislene, isso é muito louco, é difícil de entender como antes eu sentia algo que agora eu não sinto mais, que antes era muito pesado e que agora é muito leve, né? Então, a hipnose é uma ferramenta a mais que a gente tem para trabalhar as dificuldades. Mas como é que funciona na prática? Por exemplo, se agora, ou num outro Conexão ND, eu quisesse fazer uma sessão de hipnose ao vivo, por exemplo, daria? É permitido isso? É possível? E como que a gente fica? Eu ficaria como? Você me conduz para que estado? Bom, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem uma reação diferente. Mas, em geral, a pessoa vai ficar consciente. Você sabe que está sendo conduzida, você sabe que você está acessando algumas informações e você pode chegar desde um estágio mais profundo como um estágio mais leve. Mas isso não impede de você trazer informação que precisa para ser trabalhada. Então, é algo muito simples. Em geral, as pessoas complicam, fantasiam, olham mais para o lado da mágica. E a hipnose depende muito do o que você vai trabalhar, né? Então, para isso é necessário sempre uma avaliação prévia. Então, ela pode levar desde 10 minutos
até 3 horas, 4 horas, dependendo do propósito pela qual a hipnose está sendo usada. Mas ela tem estágios mais avançados? Eu posso ficar mais ou menos hipnotizada? Digamos que você pode entrar num estágio mais profundo ou menos profundo. Algumas pessoas, elas podem esquecer do que elas estão falando, mas isso assim, sinceramente, em 20 anos que eu trabalho com hipnose, até hoje eu tive 2 casos. Um no início da minha carreira e outro há um ano atrás, porque as pessoas, elas sempre conseguem lembrar e saber de tudo que está acontecendo, né? O cuidado que nós temos que ter com a hipnose é assim, sempre procurar um profissional que saiba do que está, o que está fazendo, que ele saiba entender das emoções, porque a hipnose, apesar de ser algo simples, ela trabalha com emoções. E emoções têm o poder de nos ajudar ou nos prejudicar. Então, um profissional competente, que tem habilidade, né, da psicologia, da psiquiatria, ele sabe como lidar com essas emoções, abrir uma caixinha, eu brinco assim, né, uma caixinha preta do avião. A gente sabe que o conteúdo está lá dentro, mas a gente não sabe o que tem lá dentro. Então, a gente vai abrir essa caixinha, a gente tem que ter cuidado de abrir a caixinha e fechar a caixinha e que a pessoa saia melhor do que quando ela entrou. Que ela realmente trabalhe o problema dela, né? E não que crie um outro problema. Com certeza. E que ela saia sabendo com muito mais certeza dizer não para aquilo que ela realmente não quer fazer, né? Com E a certeza. hipnose serve para qualquer coisa, desde uma questão de carreira, um medo, perder peso, depressão, ansiedade, né? Problemas de relacionamento, problemas conjugais, afetivos. A hipnose serve é muito ampla, ela serve para qualquer coisa, qualquer queixa que a pessoa tenha, ela pode vir e fazer. O que a gente trabalha é a questão assim, existem alguns transtornos, algumas situações que são físicas, que são biológicas. Aí precisa, sim, do acompanhamento com o psiquiatra, com outros profissionais. Então, tem que saber separar. Por isso que a avaliação, ela é muito importante. Né? As pessoas entram em contato comigo e dizem assim, eu quero fazer hipnose, quanto custa? Eu quero ir aí fazer e ir embora. Não é assim que funciona. Né? Existe a necessidade de verificar com quem estamos trabalhando, qual é a questão que vamos trabalhar, porque isso é sério, isso não é brincadeira. Com certeza. E eu fiquei curiosa para saber se a sua paciente que te motivou a escrever o livro, que tinha todas essas demandas, principalmente profissionais, que não sabia dizer não, hoje ela sabe dizer não, ela está bem profissionalmente, como é que ela está hoje? Olha, ela sabe dizer não, ela veio no lançamento do livro, né? E eu entendo que está super bem, ela entendeu a importância da saúde mental, o quanto que aquilo prejudicava e ela não entendia que isso prejudicava. Porque às vezes as pessoas, elas respondem assim, não, mas eu gosto. A questão não é gostar. A questão é que o corpo tem um limite. Quando você ultrapassa esse limite do corpo, a mente e a saúde ela é prejudicada, simples assim. E às vezes tem uma outra questão que você mencionou antes, em relação aos amigos, né? Que às vezes a gente não quer dizer não para um amigo. Mas vamos pensar de uma certa forma que é assim: se ele realmente é meu amigo, primeiro que ele não vai me pedir algo que vai me prejudicar. Segundo, ele vai saber ouvir um não. Porque o amigo, ele sabe da importância do relacionamento e ele não vai ficar bravo se você falar um não. Se ele ficar bravo, ou ele tem que trabalhar algo nele, né, autodesenvolvimento nele, autorresponsabilidade nele, ou então ele não é seu amigo. Muito Você não bom. tem nada a perder. Gislene, acredite se quiser, nosso encontro está chegando ao fim. Tenho 1 minuto. Você já trouxe várias mensagens, mas eu gosto sempre de fechar com a mensagem do nosso convidado. Por favor, 40 segundos para uma mensagem para quem nos acompanha. Olha, coloque-se em primeiro lugar, porque estar em primeiro lugar é ter saúde. Quando você não se coloca em primeiro lugar, o coração padece, você adoece e você não vai conseguir ajudar ninguém. E se você não conseguir ajudar a si mesma, como é que você vai conseguir ajudar alguém, né?
quando você se ajuda, você cresce, você é mais valorizado. Você não é valorizado pelo que você faz para os outros, você é valorizada por aquilo que você faz para você. Muito bom, gente. Tá aí. Gislene Herbes, psicóloga, autora do livro Sim ou Não, A Difícil Arte. Tá aí. Obrigada, produção. A difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida. Muito obrigada por estar com a gente nessa noite de sexta-feira. Parabéns para você por esse momento da sua carreira e até uma próxima oportunidade. Um lindo final de semana para você. Igualmente, Márcia, eu que agradeço. Fiquei muito honrada, o teu programa é um sucesso, fiquei muito feliz pelo convite. Um bom final de semana para todos. Muito obrigada, obrigada pelas palavras carinhosas. Até uma próxima oportunidade. Quem sabe aqui no nosso estúdio em Florianópolis. Vai ser um prazer te receber, tá bom? Um beijo, até a próxima. Será sempre muito bem-vinda. Obrigada. Tá aí, gente, coisa bem boa. É assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, esperando ter te ajudado a ir a decidir se você quer dizer sim ou não. É difícil, mas com tudo que você ouviu hoje aqui, acho que agora vai ficar mais fácil. Um beijo no seu coração, um lindo fim de noite, um lindo final de semana e segunda-feira, às 7h em ponto. Eu e Paulo Alceu esperamos por vocês no nosso ND Notícias. Até lá, tchau, tchau.